E aí galera que assistiu outro canal, Professor Eliana Emerson na área, tudo bem? Oitavo ano, terça-feira começando, aula de matemática, eu ainda estou na segunda, vocês vão entender isso em algum momento, tá? Isso aqui é uma pequena viagem no tempo. Olha só, duas coisas importantes. A primeira, ontem eu mandei para vocês um vídeo falando sobre o envio das atividades, mostrando como corrigir, algumas vezes o arquivo não carrega, você não consegue abrir por N motivos, então experimente fazer aquilo que eu falei lá no vídeo, que talvez dê certo. Mesmo assim, não conseguiu, olha professor, não consegui acessar, não consegui enviar, como que faz? Entre em contato comigo, pergunta, tudo bem? Não fica na dúvida, é justamente sobre pergunta que é outra coisa que eu quero falar. Eu passei para casa, esse aqui ó, duas atividades da página 21, 26 e 27, é uma atividade falando sobre juros. E alguns alunos fizeram perguntas, alguns não, dois alunos me perguntaram sobre a atividade. Eu achei isso muito legal. E se você tem dúvida na atividade, pergunte ao professor. Eu estou aqui para te ajudar, eu não estou aqui para te prejudicar e nem para cobrar algo que você não compreendeu. Então, quando você está me perguntando, se vários alunos perguntam, eu falo assim, poxa, olha, faltou um detalhe na aula, tenho que prestar atenção nisso que eu não falei. Isso me ajuda muito, então eu quero sim te ajudar. Então, manda pergunta para mim, tá? Está fazendo atividade, às vezes eu não estou com a apostila na mão, eu não estou aqui perto do meu material, às vezes eu estou na rua, estou fazendo outra coisa, manda uma foto, fala assim, professor, me ajuda na atividade 27 e já me manda a foto da atividade, porque aí eu leio a atividade lá onde eu estiver e já te explico na hora como faz, tudo bem? Então me pergunta, tá? Eu vou ficar esperando, não quero que você tenha dúvida das atividades. Vamos lá na lousa que eu vou corrigir. Página 21, atividade número 26 e 27, tudo bem? Na atividade número 26, a conta de energia de uma determinada cidade é composta por um valor que depende da quantidade de energia elétrica usada no mês e uma taxa de iluminação pública de 5%. Então, observe que a conta tem duas partes. A primeira parte é o tanto que você usou. A segunda parte, 5% do que você usou. Tudo bem? Essa aqui é a taxa de iluminação pública. O preço de cada quilowatt-hora depende ainda da bandeira utilizada, que varia de acordo com a época do ano e o histórico de chuvas. A tabela a seguir apresenta os valores em quilowatt-hora em cada uma das bandeiras. Tem a bandeira verde, olha lá, bandeira verde. Cada quilowatt-hora custa 75 centavos, vou colocar aqui em decimal. Depois disso tem a bandeira amarela, que custa 81 centavos. E depois a bandeira vermelha, que custa R$ 1,02. Pessoal, isso que vocês estão vendo na atividade é o que nós pagamos de energia elétrica. Vocês com certeza já ouviram que estamos na bandeira vermelha, na bandeira amarela sobre eletricidade. Nos meses do ano em que nós temos aí um consumo mais elevado de eletricidade, no verão, por exemplo, o pessoal está usando muito ar-condicionado, muita coisa assim, a gente tem a bandeira vermelha. Por que isso? Para que você gaste menos. Você pensa assim, poxa, eu estou pagando mais, então deixa eu aqui desligar o ar-condicionado, já que eu não vou ficar naquele cômodo, deixa eu desligar. Olha, deixa eu tomar um banho mais rápido, porque eu estou gastando aqui muita luz. Então a gente aprende a economizar pesando no bolso. Por isso que a gente tem a bandeira vermelha, tá? Então é importante a gente ficar atento a isso na hora de pagar as contas, porque vem lá, poxa, de 75 centavos para R$ 1, aumentou muito, foi um aumento de mais de 30% de aumento, de 75 centavos para R$ 1. Então assim, é um aumento muito grande. E 30%, uma pessoa que paga lá R$ 700 de conta de luz no mês, geralmente casa, residência não paga isso, mas quem tem comércio paga isso e muito mais, tá? Se a gente tem um aumento de 30% aqui, a gente tem um aumento de R$ 210, vai para 910. Então alguém que pagava 700 paga agora R$ 910 de conta de luz só porque mudou a bandeira. Então é importante que a gente preste atenção nisso na hora de fazer as continhas lá, para que a gente não se assuste no final do mês. Aí o mês fica apertado, a gente não sabe para onde o dinheiro está indo. Saiu daqui, tudo bem? Qual será o valor total da conta de energia de uma família que utilizou um determinado mês 130 kWh se estiver em um mês de bandeira verde, amarela e vermelha? Então a família utilizou 130 kilowatts, eu não sei escrever kilowatts não, quilowatts-hora, 130. E eu tenho que calcular as três bandeiras, sem esquecer, tá, ó, dos 5%. E eu coloquei o 130 aqui, ó. Ai, eu escrevendo errado de novo. Coloquei o 130 no lugar errado. Então vamos calcular.
Primeiro lugar, letra A, bandeira verde. A pessoa gastou 130 e ela pagou 75 centavos por cada um. Nesse momento você pode utilizar a calculadora, tá? Uma outra dica, aqui de cara já está calculando 75%. É como se eu dividisse em 4 partes e pegasse 3. 75 centavos, se você pensar em 4 moedinhas de 25, olha só. 75 centavos corresponde a 3 delas, tá vendo? Então, se eu dividir um número em 4 partes e pegar 3, eu tenho 75% desse número. Eu tenho a terça parte aqui. Ou, aliás, eu tenho 3/4 do todo. E aqui a gente está calculando isso, 3/4 do todo de 130. Só fazer a multiplicação na calculadora. 130 que multiplica 0,75 é igual a 97,50. Ou seja, a família vai pagar 97,50, que é a primeira parte, tá? Não se esqueça da segunda, mais esses 5%. E eu preciso calcular 5% de 97,50. Como que eu faço isso? Tem várias maneiras de calcular essa soma. A mais que eu acho mais fácil é pegar os 97,50 e multiplicar por 0,05, que é o decimal. É o que eu acho mais fácil. Como vocês provavelmente faziam antes. Tá? Provavelmente vocês faziam assim, olha, 97,50 corresponde a 100% e eu quero saber 5%. Aí a gente multiplica cruzado e acha a porcentagem através da regrinha de 3. Uma outra maneira de fazer o cálculo é multiplicar pela fração. 97,50 que multiplica 5 centésimos. E eu vou fazer desse jeito aqui. Eu vou fazer 97,50 vezes 5. 97,50 vezes 5 é igual a 487,50. E eu vou dividir isso por 100. Dividir por 100, a vírgula anda 2 casas, beleza? Só andar para cá. Fica 4,87. Então, nesses 97 aqui, eu vou somar 4,87. Ainda tem um 5 aqui, tá? Eu sei disso. Mas ele faz pouca diferença quando se trata de dinheiro para essa quantidade, tá, gente? Se a gente estiver falando de bilhões de reais, esse númerozinho ali faz muita diferença. Então, 5, 7... 8 mais 5, 13, vai 1. 7, 8 mais 4, 12, vai 1. 9, 10. Então, essa família vai pagar R$ 102,37 na bandeira verde, que foi a primeira que a gente calculou, tá? Essa aqui é a bandeira verde, ó, R$ 102,37. Próximo, tô apagando, tá? Se você for copiar, dá pausa aí. A próxima bandeira é a amarela e ela custa 81 centavos. Então eu vou multiplicar os 130 kW da família vezes os 81 centavos mais os 5% desse valor aqui. Aí eu vou te dar mais uma dica, ó, se quiser fazer na calculadora, põe dentro de parêntese e multiplica aqui por 1,05. Olha que doideira, o cálculo fica pronto direto, de cara. Mas a gente não vai fazer assim não. Isso aqui eu deixo para ensinar depois, tá? Isso aqui é um pulo do gato. Vamos lá, 130 vezes 0,81. 130 kW vezes 0,81 centavos. A família gastou R$ 105,30. Olha lá, R$ 105,30. Só que aí tem o acréscimo da iluminação pública de 5%. Como é que eu faço para calcular? Eu vou pegar os 105,30, vou multiplicar por 5 centésimos. Aliás, deixa eu multiplicar de cara pelo decimal, 0,05. Ó, 105,30 vezes 0,05 é igual a 5,26. Olha lá, 5,26. Utilizar o decimal é o mais fácil de todos, tá? Faça a multiplicação pelo decimal. É o mais fácil de calcular a porcentagem com calculadora. Sem calculadora, a regra de 3 é a mais fácil. Então eu vou somar aqui R$ 5,26. 6, 3 mais 2, 5, 5 mais 5, 10, vai 1, 1 e 1. Então a família vai pagar na bandeira amarela R$ 110,56. Beleza? Terminamos a bandeira amarela, vamos para a bandeira vermelha, a mais cara de todas. Então a família gastou 130 kW e vai pagar R$ 1,02 por cada quilowatt, 1,02. Vou fazer essa multiplicação. 130 vezes 1,02 é igual a R$ 132,60.
eu tenho que somar aqui 5%. Então, vou pegar o meu valor, 132,60, e multiplicar pelo decimal. Vezes 0,05. É igual a 6,63. Olha lá, prontinho. Soma aqui, ó, 6,63, vírgula em cima de vírgula, 3, 6 mais 6, 12, vai 1, 6, 7, 8, 9, 139,23 é o que a família vai pagar na bandeira vermelha. Então aqui nós fizemos os 3 cálculos. Dá trabalho para fazer? Dá sim. Sabe por quê? Os cálculos são contextualizados. A gente tem que entender o problema e calcular observando cada um desses detalhes. É assim que a gente utiliza a matemática na vida real. Tá? É isso que a gente precisa fazer. Se eu quero saber exatamente quanto eu vou gastar, quanto vai me custar o financiamento do carro, quanto vai custar o valor do aluguel no final do mês, eu preciso parar para calcular detalhes. E esses detalhes contam muito. Por exemplo, ano passado eu tenho conta em alguns bancos e eu utilizo o Bradesco para pagar o financiamento do carro. E eu percebi que todo mês que eu depositava o dinheiro do carro lá do financiamento, o Bradesco cobrava a taxa de manutenção da conta e essa taxa era de 30 e poucos reais. Eu falei, poxa, todo ano eu pago mais de 300 reais só para pagar o financiamento do carro. Ou seja, eu pago cerca de R$ 8.500 por ano de financiamento, mais R$ 300 aí para o banco fazer minha conta funcionar. Quase R$ 400 por ano. Eu fui lá no funcionário, eu falei assim, cara, eu utilizo essa conta aqui só para o financiamento, eu só deposito dinheiro, corta um pouquinho desse valor. Ele foi lá, tirou algumas vantagens da conta que eu não estava utilizando, cheque especial, cartão de crédito, cheques, cancelou tudo isso, porque eu realmente não uso, eu utilizo isso no Banco do Brasil, de 30 e poucos reais caiu para 11 reais, ou seja, eu estou economizando mais de 200 reais num ano, só porque eu fui lá conversar com o rapaz. Outra coisa, eu utilizava Netflix, a Disney e mais uma, a Amazon Prime, que eu estava utilizando. Poxa, a Amazon Prime eu estava pagando 10 reais por mês, é muito baratinho. Aí eu fiquei pensando, cara, tem quanto tempo que eu não assisto a Amazon? Devia ter uns 3 meses que eu nem abria mais o aplicativo, que eu assisto quando eu estou deitado lá no tablet ou na TV. E não abria mais o aplicativo. E aí? Estou pagando 120 reais por ano. Cancelei, já era. Ou seja, isso eu fiz em uma semana pensando nesses pequenos detalhes. Passei a economizar mais de 300 reais por ano, deu quase 400 reais num ano, economizando simplesmente porque eu cancelei alguns serviços que eu não estava utilizando. Então esses pequenos detalhes, no final das contas, poxa, dá para trocar um celular talvez, entendeu? Pô, junta uma graninha aqui, uma graninha ali, a gente faz alguma coisa melhor. Dá para comprar um brinquedinho, talvez, um carrinho de controle remoto. Eu gosto, tá? Eu compro bastante. Tem um lá no meu quarto guardado, lá, lindo, maravilhoso, uma caminhonete, pneu gigante, sabe aquele trator monstro? Então, tem um de controle remoto. Gosto bastante. Só porque eu prestei atenção nos detalhes. Esses detalhes fazem diferença, tá? Depois a gente vai calcular aí o PlayStation 5 pagando à vista e juntando dinheiro aí, ou, aliás, juntando dinheiro para pagar à vista e pagando parcelado, utilizando os juros aí pra gente ver como é que fica, o que dá pra comprar com esse dinheiro, o que a gente ganha e o que a gente perde. Muito legal, vocês vão gostar. Vamos pro próximo. Página 21, número 27. Atividade 27 eu acho que é um pouquinho mais fácil, não tenho certeza, vamos testar. Numa escola, 5 chapas estavam concorrendo à diretoria do Grêmio Estudantil. Depois da apuração dos votos, foi divulgado o gráfico a seguir com o número de votos de cada chapa. Considere os dados de um gráfico e determine sobre a quantidade total a porcentagem de. Então, em primeiro lugar, deixa eu calcular o total. Ele falou essa palavra, total. Então, eu tenho que somar. Se você observar o gráfico, ele tem assim, ó, primeira barrinha, número 108. Segunda barrinha, número 135. E assim sucessivamente. Eu vou somar esses valores. Esses são os totais de votos. Então, simplesmente somar. A primeira barrinha tem 138, 108, 135, 288, 234 e 135. Somando 16, 21, 25, 30. Vão 3. Somando 6, 6 mais 8, 14, 17, 20. Vão 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, são 900 votos. 900 votos, beleza? Letra A. Qual é a pergunta da letra A? Votos na chapa mais votada. Então eu preciso determinar
A quantidade total de votos, a porcentagem de votos da chapa mais votada. Como é que eu calculo isso? Pessoal, olha a dica sensacional. E não vamos fazer regra de 3, tá? Vamos fazer uma divisão, uma única divisão. Então, a chapa mais votada teve 288 votos. É a maior barrinha aí, tá? A barrinha do meio. E o total de votos são 900. Quando você faz essa divisão, você está dizendo que o 288 é tantos por cento de 900, apenas com essa divisão. Se você quiser fazer regra de 3, os 900 votos são todos, corresponde a 100%. Os 288 corresponde a X%. Aqui é a minha porcentagem e aqui é o total de votos. Beleza? As duas maneiras vão dar resultados muito parecidos. Vou te mostrar. Vamos fazer a divisão na calculadora. Olha só, 288 dividido para 900 é igual a 0,32. Você que é uma pessoa inteligente já entendeu que 0,32 está em decimal. Se a vírgula andar 2 casas para frente, em vez de dividir por 100 eu vou multiplicar por 100, você tem o resultado 32%. Então faz a divisão, anda com a vírgula 2 casas. É só isso, não precisa de mais nada, tá? Vamos fazer aqui embaixo agora, ó. 900 vezes x, 900x. 288 vezes 100, 28.800. X é igual a 28.800 dividido para 900. Ó, pode cortar aqui. 288 dividido por 9, você já sabe quanto que é, né? É igual a 32. Então a gente chega no mesmo resultado. Só que regra de 3 dá muito mais trabalho quando eu estou com a calculadora na mão. Beleza? Então aqui, ó, divisão única. Quer saber a porcentagem? Divisão única, beleza? Muito mais fácil, muito mais rápido. Fizemos a letra A. Letra B. Votos da chapa menos votada. Agora eu vou calcular a menos votada. A chapa menos votada... Tá difícil de escrever hoje, hein? A chapa menos votada foi a primeira, com 108 votos. Então você escreve a fração 108 por 900. Tudo bem? Vamos lá fazer a divisão na calculadora. 108 dividido para 900 é igual a 0,12. Anda com a vírgula 2 casas para frente, você tem 12%. Terminamos. Só isso. Viu como é facinho? E letra C. A diferença de votos entre a chapa mais votada e a chapa menos votada. Então eu vou pegar a chapa mais votada, que foi a 288, a chapa menos votada, 108, e o total de votos, 900. Fazendo na calculadora, 288 menos 108, 180 sobre 900. É igual a 0,2. Ou seja, anda com a vírgula 2 casas. Observe que agora a gente tem 0,2. Como que a vírgula vai andar 2 casas se só tem o número 2? Você tem que acrescentar o zero. Aí se torna 20%. Então a resposta aqui, 20%. A diferença de votos. Então temos letra A, letra B e letra C. Fácil de calcular, fácil de entender. Tenho certeza que você gostou desse método de calcular. Tudo bem? Olha só, então o que eu falei na aula de hoje de importante, além da gente aprender a economizar, porque a gente vai precisar para fazer investimentos, tá? Tem que aprender a juntar todo centavinho, porque no final das contas o gráfico cresce exponencialmente. Inclusive, indico a vocês pesquisarem aí sobre bolsa de valores e acompanhar o mercado. Hoje, por exemplo, a Petrobras caiu mais de 20% de valor. Muitos bilhões de dinheiro hoje foram para o ralo para quem estava investindo. Tá na hora de comprar. Olha só, hoje nós falamos sobre porcentagem. As atividades falaram sobre porcentagem e eu te mostrei como calcular porcentagem entre dois números. Vou te dar um exemplo, tá? No Interventor, a escola tem aproximadamente 1.050 alunos. É o total de alunos do Interventor. Cada sala ela é montada para que ela tenha 35 alunos, 35 por sala. Então, uma sala corresponde a quantos por cento do total? Como é que eu faço esse cálculo? Como que eu vou saber isso? Escreve a fração. 35 sobre 1.050. Aqui em cima eu tenho o valor que eu quero descobrir a porcentagem. Embaixo eu tenho o total. É só escrever uma fração. Faz a divisão na calculadora. É igual a 0,0333. Deu uma dízima periódica aqui.
Olha só, a vírgula vai andar duas casas, ela vai vir para cá, vai ficar 0,03, ou seja, 3%. Se você quiser fazer mais bonito ainda, para ficar mais aproximado, observe aqui o número, ó, 3,33%. Então, uma sala do interventor corresponde a 3% dos alunos de uma escola. Quer dizer que, se você quer decidir qual o cardápio do dia, eu posso ir lá e pesquisar em apenas uma sala? Não, porque essa sala não representa quase nada da escola, ela representa 3%. É um valor muito pequenininho, se eu comparar com o todo. Beleza? Então, é uma maneira de calcular porcentagem que eu mostrei para vocês hoje. Próximas atividades, vira a página aí, vamos resolver alguns problemas. Percebi que houveram dúvidas na matéria e eu não quero que fique assim, tá? Então, a gente continua nela, a gente não pula. Olha só, vamos fazer duas atividades. Página 22, número 30 e 31. Apenas as duas, tá? Essa semana eu estou passando uma menor quantidade, justamente para que vocês façam com mais tranquilidade e também me envie. Anota aí, deixa guardadinho que a gente vai precisar, tá? Pessoal, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.